Graça e paz, meus amados, bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Fé. E ainda hoje nós continuaremos dando continuidade ao tema saúde mental. E hoje nós vamos para o nosso segundo tópico, conforme nós começamos, mas logo depois da vinheta. Não saia daí! Nós, desde o começo dessa série de saúde mental, nós estamos usando dois textos. O primeiro texto está no livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois é dele que procedem as saídas da vida. E também estamos lendo em Filipenses, no capítulo 4, dos versos 6 ao 7, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então veja que nós estamos nessa série sobre saúde mental. Salomão vai dizer no capítulo 4 que sobre tudo o que nós devemos guardar, guarde o teu coração, ou seja, ele está falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e a carta aos Filipenses vai dizer exatamente isso, que se nós aprendermos a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade e aprendermos a agradecer a Deus em toda e qualquer circunstância, a paz do Senhor vai guardar o nosso coração e ainda vai guardar as nossas mentes, ou seja, teremos uma saúde mental perfeita. Na sequência, nós falamos um pouquinho sobre reconhecermos a necessidade de admitirmos que nós temos dificuldades, sim, nessa área. Nós falamos que a Bíblia está repleta de assuntos ou de homens que passaram por situações de depressão, de angústia. Falamos aqui do exemplo do profeta Elias, que desejou a morte, e depois nós apresentamos então uma programação de que nós haveríamos de mostrar a vocês 5 ferramentas que poderiam ajudar a ter uma saúde mental, ajudar a não viver nessa angústia, nessa ansiedade, nessa depressão. E a primeira ferramenta que nós apresentamos ontem foi o poder da oração sincera, onde nós dissemos que nós precisamos ser sinceros a Deus através da nossa oração. Não adianta ficar passando melzinho na boca dele, porque Deus ele conhece o nosso coração, Deus ele conhece o nosso pensamento e nós precisamos então ser sinceros. A segunda ferramenta que eu quero apresentar para vocês hoje é meditação na palavra. Que palavra? A Bíblia, a palavra de Deus. Lógico que a Bíblia, eu diria que de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, nós sempre vamos encontrar algum versículo que vai trazer paz para a nossa alma. Você quer ver um exemplo bem básico? Imagine que você está vivendo por um momento que você diria assim: poxa, a minha vida parece que só tem trevas. Aí você abre a Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, e você vai ver assim, ó: e disse Deus, haja luz. Pronto. Viu como Deus já falou com você? Logo no comecinho da Bíblia, você estava dizendo que a sua vida parecia que estava em trevas, parecia que era só escuridão, e disse Deus, haja luz. Deus é assim, ele sempre vai usar alguma passagem bíblica para falar ao teu coração, mas você precisa criar o hábito de não apenas ler, como também meditar na leitura da Bíblia. Para usar como exemplo e mostrar para você como que se faz isso, eu quero convidar você a ler comigo um salmo que ele é extremamente conhecido, tem muita gente que sabe esse salmo de cor, e eu quero convidar você a treinar a meditação comigo
através desses salmos. Vamos então para o salmo de número 23. Olha que interessante. Esse salmo ele começa dizendo assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse texto ele já começa trazendo uma certa confusão na nossa mente, porque você pode estar se perguntando: se ele é o meu pastor e nada me faltará, por que é que está me faltando tanta coisa? Se nós formos procurar o original dessa leitura, original do grego dessa leitura, nós vamos perceber que o texto não está dizendo que nada me faltará, mas vai dizer: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ou seja, ele nunca vai faltar na sua vida. A presença dele nunca vai faltar na sua vida. E se a presença dele nunca vai faltar na sua vida, você precisa acreditar que é ele que vai te guiar, é ele que vai cuidar de você, assim como ele cuidou do salmista Davi na descrição desse salmo. Olha que interessante. Imagine que o salmista está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e não vai me faltar. Se ele não vai me faltar, então ele mesmo me fará deitar em verdes pastos, ele mesmo vai me guiar de uma forma muito mansa às águas tranquilas. Então você percebe? O salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor, ele não vai me faltar no momento em que eu mais precisar, ele vai me guiar em pastos verdejantes. O que ele está querendo dizer com me guiar em pastos verdejantes? Davi, ele era pastor de ovelhas. Então, qual era a preocupação dele como pastor de ovelhas? Levar suas ovelhas a um pasto verdejante, onde elas pudessem se alimentar e ficarem satisfeitas. Então, quando Davi está dizendo: o Senhor me guiará em pastos verdejantes, ele está dizendo assim: ele vai fazer com que eu tenha repouso em um lugar onde eu não tenha necessidade de alimento, onde eu não passe fome. Ele vai cuidar de mim. Não só isso, ele de uma forma muito mansa também vai me guiar a águas tranquilas. E depois ele continua: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por quê? Por amor do seu próprio nome. Eu já disse aqui, Deus vela pela palavra dele para que ela se cumpra. Deus vela pelo seu próprio nome. Então, se ele está prometendo que ele vai te guiar, e se ele é um Deus justo, por amor ao próprio nome dele, ele vai te guiar por veredas de justiça. E ele continua: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja, ele não está dizendo aqui que ele não vai andar pelo vale da sombra da morte. O que ele está dizendo é: ainda que eu andasse, ou seja, pode ser que haverá momentos na sua vida em que você vai estar passando por um vale, por uma situação que parece que você vai morrer. Mas ele fala assim, ó: mesmo assim eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa era a certeza, essa era a plena convicção do salmista. E aí ele conclui dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele está falando: enquanto eu estiver vivendo nessa terra, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. E quando eu partir dessa vida, eu vou habitar na casa do Senhor por toda a eternidade. Isso é meditar na palavra de Deus. Se você de repente falar: ah, pastor, mas quer dizer então que todas as vezes que eu estiver com dificuldade, eu vou correr ler o Salmo 23? Eu vou fazer do Salmo 23 um amuleto? Claro que não. Eu até já vi muitas casas por onde eu passei que as pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 23. Isso não é, a Bíblia não é amuleto. A Bíblia é a palavra de Deus que precisa ser lida e compreendida. Olha outros exemplos. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 8, verso 15, o seguinte texto: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viver em temor,
mas receberam o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos Abba, Pai. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, vocês não precisam ter medo de Deus, porque Deus não é aquele senhor carrasco que deu a vocês um espírito de escravos, de escravidão. Não, vocês foram adotados como filhos. Então vocês não precisam ter medo e vocês entendam que Deus é o vosso Pai. Quando você começa a meditar na Bíblia e entender esses mistérios, não tem lugar de depressão na tua vida, não tem lugar de ansiedade na tua vida. Olha só o que ele disse também aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muitas pessoas, elas vivem em depressão, vivem em angústia, sofrendo por coisas que já aconteceram lá atrás. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que se você está em Cristo, o que passou, passou. As coisas velhas ficam para trás. Tudo se fez novo. Então nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, permanecermos fiéis a Ele, meditarmos na palavra dele e não haverá lugar no nosso coração nem para angústia e nem para depressão. E aí, para nós encerrarmos então hoje, porque amanhã nós vamos dar continuidade a esse estudo, quero que você medite no Salmo de número 55, verso 22, que diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. E aí você vai dizer, poxa pastor, mas só tem coisas no Velho Testamento? Não, olha o que Pedro disse: lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5 e no verso 7. Quero convidar você hoje a meditar em todos esses textos, a meditar nessa palavra. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, faça isso hoje e depois escreve aí nos comentários para que eu possa orar por você. E eu quero nesse momento abençoar a tua vida. Você que está se preparando para sair para o trabalho, você que já está no trabalho, você que está se preparando para ir para a escola, para o colégio, você que acabou de chegar do trabalho, não importa onde você esteja. Eu quero que você entregue esse dia nas mãos de Deus, nas mãos do seu Pai. Confia nele. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu tenho certeza que se você seguir cada passo desse nosso devocional, onde nós falamos para você fazer uma oração sincera, hoje você está aprendendo a meditar na palavra. Se você aplicar todos esses 5 passos que eu estou ensinando aqui, você nunca mais vai sofrer de depressão e ansiedade. Receba a bênção do Senhor, porque eu quero orar por você agora. Pai Santo e Justo, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu de meditarmos na Tua Palavra, de gravarmos mais esse devocional. E eu quero apresentar, Pai, diante de Ti, essas pessoas que estão diante do Senhor, essas pessoas que estão ouvindo a Tua Palavra, ouvindo a Tua voz, pessoas que talvez estejam passando por sofrimento, por ansiedade, por angústia, por depressão e não estão encontrando um caminho para sair dessa situação. A Tua Palavra mesmo nos ensina que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então que a Tua Palavra pregada, que a Tua Palavra lida possa, Senhor, ser luz para essas pessoas, dando a elas direção, conforto, Senhor, dando a elas fortalecimento para que elas possam sair desse estado de tristeza, de angústia, desse estado depressivo e que possam entregar a vida completamente ao Senhor e viver totalmente na Tua dependência. Pai, eu oro e os abençoo com a Tua bênção, dizendo que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Como eu sempre digo, se esse conteúdo tem sido relevante para você, tem abençoado a tua vida, deixa o teu like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe
com o máximo de pessoas que você puder. Na página inicial desse canal, logo ali na descrição, existe um link que direcionará você à minha comunidade do WhatsApp, onde você pode falar diretamente comigo, onde eu também vou deixar ali links dos nossos devocionais para que você possa assistir a cada um deles. Você terá total acesso à minha pessoa e é como eu sempre digo, minha esposa sempre está comigo, sempre está do meu lado. Então não importa se você é homem, se você é mulher, se você é casado, casada, solteiro, solteira, porque nós fazemos o nosso atendimento juntos, minha esposa está comigo. Então se eu for orar por você, se eu for abençoar a sua vida, minha esposa sempre estará do meu lado para que nós possamos viver uma vida sem escândalos, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Se você tem sido abençoado, tem recebido bênçãos através desse canal, deixa aí no comentário, escreve aí o seu testemunho no comentário, para que nós possamos também ter a nossa fé alimentada e fortalecida. Se você desejar que nós façamos alguma oração específica para você, e se você sentir desejo, coloca também aí no comentário ou deixa para nós lá na comunidade do WhatsApp, que eu terei o maior prazer em orar e abençoar a tua vida. Amém? Que Deus vos abençoe. Amanhã, às 5 horas da manhã, se o Senhor nos permitir, e se estivermos vivos, estaremos de volta para mais um Café com Fé. Até lá!